Olá, paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai fazer um comentário sobre as coletas de intenção que chegaram também ali em Portugal e não foi bem recebida. Não está bem recebida pelos irmãos, né? Por questões de tradição mais antiga. Bom, os irmãos vão entender. A repercussão está sendo grande nesse local. Então a gente vai comentar um pouco. É um comentário, irmãos. Os irmãos sabem que eu não sou um crítico, eu não quero o mal da instituição. Pelo contrário, a gente comenta aqui para que ela melhore a cada dia. Os irmãos têm um olhar mais para o povo, né, da opinião do povo também. E o que ocorre, muitas vezes, é que se fala assim, esse irmão aí é crítico, né? Ele quer falar mal, denegrir a obra de Deus. A obra de Deus é Jesus Cristo, todo mundo sabe que é o que Jesus fez por nós, né? Há mais de 2000 anos atrás, não tem nada a ver com o que acontece 100 anos para cá. Mas a obra de Deus é as instituições que vêm abrindo em seu nome. Ele mesmo falou que aquele que não é contra ele é por ele, né? Ele mesmo falou para aquela mulher samaritana que importava que fosse adoração em espírito e em verdade, não aqui nem ali, mas em espírito e em verdade. E esses críticos, né, eles nem me consideram como crítico igual eles. Esse que é complicado, porque os irmãos, às vezes, alguns irmãos não concordam com eu fazer comentário, né, ser comentarista das coisas que acontecem no nosso meio, ter opinião. Eu quero deixar aqui a minha opinião sobre as coletas de intenção. Na congregação nunca precisou disso, nunca existiu. Nunca teve necessidade dela crescer como... Mesmo que fale, né, das construções, mas teve muita construção, teve muitas... Queira ou não, teve muitos lugares com ajuda aos necessitados. Nunca precisou. Porque essa coleta de intenção ela fica muito parecida com a Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, na qual ele leva um boleto, você pega um boleto, e fica com uma intenção de prover o pagamento, de fazer esse pagamento desses boletos, né? Então dá quase como um dízimo. É um dízimo que você dá ali a sua intenção, que você, eu quero dar R$200 por mês. E tem pessoas que dá até mais do que o próprio dízimo, porque tem uma porcentagem por mês no dízimo. E as coletas de intenção, às vezes tem pessoas que passam necessidade na casa, né? E ele dá esse dinheiro, mesmo precisando pagar um médico, às vezes, precisando ajudar um parente que não tem um leite para dar para os filhos, né? E ele tem essa intenção de dar o dinheiro na igreja. Ele não vê o próximo, às vezes, ele não vê bênção, porque aquele que só oferta, ele vê bênção na vida dele. Aí ele fala, nossa, hoje Deus me abençoou, eu vou dar um tanto para a igreja. A igreja cresceu assim. E aí você pega uma intenção de alguém, nem sempre quer dizer que essa pessoa vai ter crédito com Deus com isso. Essas coisas não existem. É como qualquer obra de ajuda, mesmo que não seja com dinheiro, ajudar alguém mesmo que não seja em dinheiro, né? Você faz do seu coração. E o dinheiro está incluído nas coisas do coração. Você tem uma intenção de dar um dinheiro por mês, mas pode ser que naquele mês o irmão está necessitado com outras coisas, contas para pagar, e ele vê a igreja em primeiro lugar. Se ele ganha um salário mínimo, tem irmãos que chegam a pagar R$100 por mês, 200, né? Ou 50 que seja, mas às vezes ele precisa para alguma coisa, vai se endividando, mas o dinheiro ele quer dar para a igreja. Porque ele fez essa intenção, mas o propósito do seu coração, aquele que era da coleta, né, da oferta dentro da igreja. Essas outras igrejas, por exemplo, elas tinham que entender que o dízimo, eles querem levar o dízimo como bíblico, né? Tudo bem, né? Entenda como quiser. Mas nos dias de hoje, na verdade sempre existiu, né? Muitas aflições, muita necessidade, crise mundial. Aí a pessoa tem que dar. Irmão. Veja que as pessoas, né, muitas vezes, eles não têm a graça, não têm aquele amor por Jesus Cristo, mas têm medo de condenação. E isso, irmãos, causa numa pessoa uma depressão,
uma dúvida, aquelas pessoas angustiadas. Aí depois vem com as pessoas já não tá bem, vem com coletas de intenção para você ponhar lá. Se você, a única vantagem que nós temos ainda na congregação, irmãos, é que você pega ou não esse papel. Você não é obrigado também. Mas às vezes o que ocorre é isso aí, de alguns forçados pelas coisas, né, que vem da cabeça dos homens, de ficar falando, né, que isso vai contar crédito com Deus, essas coisas. Aí vai lá, né, a pessoa pega esse papel e fica comprometido. E às vezes tem uma necessidade na casa. E ele fica mal se ele não puder dar outra parcela. 3 parcelas eu estou em intenção de dar 3 parcelas de R$200 e um mês que não vai poder dar, ele vai ficar mal. Ele vai precisar de uma necessidade ali de outro, ele vai comer, o que ele vai fazer? Ele não vai dar, ele vai ficar mal com isso. Então não precisa disso aí. Isso aí é forçar, porque nunca precisou, sempre foi oferta, né? Se tem essa coleta aí já é para forçar, porque para criar uma intenção na pessoa. Mas a oferta, ela sempre foi válida. Às vezes o irmão fala assim, nós precisamos construir uma igrejinha num lugar que está necessidade, os irmãos não têm onde congregar, né? Comenta com os irmãos sempre, que nós estamos precisando para isso. E aí, às vezes o irmão vai lá, oferta hoje 50, outro mês 100, e outro mês 200 ou 300. Também não é válido. Agora, para que querer, né, colocar essas coisas num país que nunca foi assim? Veja esse vídeo, e aí os irmãos vão entender o que eu estou falando, o que causa nas pessoas essas mudanças. Dá uma olhada nesse vídeo dessa irmã falando. A nossa irmã vai explicar o que ocorreu aí e talvez vai falar em mais detalhes. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, irmãos. Porque nunca imaginei que isto viesse a acontecer, na realidade, aqui em Portugal, pela Congregação Cristã em Portugal. E conforme eu terminei anteriormente, em que eu disse que aprendi várias coisas muito boas dos irmãos do ministério, dos primitivos aqui em Portugal, estou-me a referir, por exemplo, ao irmão José Batista do Nascimento. Eu peço desculpa aos familiares para que não entendam isto como uma forma negativa, não. Estou a falar na forma positiva, naquilo que nós aprendemos com eles. Como, por exemplo, o irmão José Batista do Nascimento, um excelente evangelista que aqui em Portugal não se conheceu outro até à época como ele. Ele, de qualquer coisa, arranjava forma para evangelizar. Bastava ir a uma barbearia, bastava se encontrar num café com alguém e começava a falar do Evangelho de Jesus Cristo. Este, sim, era um homem evangelista que falava de Jesus Cristo. E a verdade é que aqui em Portugal muitos vão concordar com aquilo que eu vou dizer. Eu sei que no Brasil vocês desconhecem uma realidade daqui de Portugal. Mas o que se passava é que homens como o irmão José Batista do Nascimento, que falavam a doutrina, pregavam o Evangelho, não eram bem vistos pelo povo, porque o povo gostava de ouvir promessas e alguma coisa mais que não fosse o Evangelho. Nessa época ainda eram muito poucas essas pessoas. Só ao longo dos anos é que essas coisas vieram a ter mais evidência, em que começou-se a dar mais valor às profecias, à prosperidade. Mas houve homens que realmente pregavam o Evangelho. O irmão José Batista do Nascimento, conhecidíssimo aqui em Portugal, tinha também um irmão que era ancião e que tinha uma forma muito carinhosa. E ao falar destes homens, não quer dizer que eles não tivessem falhas. Tinham falhas e que não se concordava com tudo aquilo que eles diziam ou faziam. É verdade. Mas ninguém é perfeito. Nem eu sou perfeita. Não é? Todos nós erramos e falhamos. Mas há erros e erros. Mas acreditem que no passado a congregação cristã em Portugal era dirigida por homens que batalhavam pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela doutrina. E até pela doutrina que era imposta
pelas regras da congregação cristã em Portugal que vinham do Brasil, mas procuravam de uma forma amorosa. Poderia ser bem aceito ou não. Estou-me a lembrar de um ancião, do irmão Zé Manel, que eu me lembro desde a minha infância, em que era um homem também evangelista, amoroso. Não estou a dizer nenhuma mentira. Sempre com um sorriso no rosto, agradável, sempre amoroso para as almas que congregavam, para quem evangelizava. E aqui torno a dizer, mesmo que eu não concordasse com algumas coisas, mas a verdade tem que ser dita, eram homens que trabalhavam, batalhavam pela congregação e por servir a Deus. Por servir realmente a Deus, independentemente de tudo, com esforço. Como eu muitas vezes ouvi, em que determinados irmãos, por exemplo, o irmão Raul, um dos anciãos também mais velhos, em que para irem presidir eles tinham que trocar o casaco, o paletó, não é como vocês dizem, o casaco, para poderem ir presidir, porque não tinham dinheiro para comprar roupas. Muitas das vezes os seus sapatos tinham os jornais por dentro, porque já estavam rotos e quando se ajoelhava até se via que estavam rotos. Mas eles colocavam o jornal para que não sentissem o piso e os dias frios poderem andar a palmilhar e evangelizar. Sofreram ameaças contra o seu corpo. Me recordo que uma vez que o irmão José Batista do Nascimento esteve quase para ser linchado numa aldeia aqui em Portugal, e em que, porque ir evangelizar para o interior de Portugal, para as aldeias, não era fácil. Não é como nos tempos de agora, nos tempos de hoje. Não havia as comodidades, se sofria. E esta história do irmão José Batista do Nascimento, em que o povo da Igreja Católica, insatisfeito por irem estes homens de outra denominação, fizeram uma fileira para linchar o servo de Deus, o irmão José Batista do Nascimento. E em que ele apaziguou os colegas, a irmandade que estava com ele, que viajava com ele, apaziguou como que, vamos, Deus vai nos guardar. E Deus guardou-a. Em que eles passaram, o servo de Deus passou pelo meio desse povo e eles ficaram a aguardar que ele passasse, já ele tinha passo. Estes eram os movimentos, as histórias verídicas que nós ouvíamos nos cultos para evangelizar, para animar o povo, para evangelizar a Jesus Cristo, para dar a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Até que, mesmo no Bom Jardim, pelo ancião Joaquim Vasconcelos, em que era doutrina mesmo forte, que nem todos estavam preparados para ouvir, e em que pregava para o povo, pregava para o ministério, em que muitas das vezes ele dizia para o ministério, quem é do Bom Jardim sabe perfeitamente, na antiga igreja do Bom Jardim, em que dizia: a irmã e o irmão pensa que por ter ministério vai ter entrada direta no céu? Se as suas obras não corresponderem àquilo que Jesus Cristo ensinou, não tem entrada no céu. Será para condenação. E contava até às vezes vários testemunhos. E com isto eu quero dizer que aqui em Portugal, na minha meninice, na minha juventude, nós aprendemos realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Era-nos pregado em algumas igrejas, uma boa parte, o Evangelho. Mas essas igrejas estavam pouco cheias, aliás, tinha pouco povo, porque não eram lugares apetecíveis. Mas a essência, ela existiu. A pureza,
a simplicidade ela existiu porque eram ensinados a que o irmão do ministério não se sentisse envaidecido. E conforme eu estava a falar, havia aqueles que tinham a consciência, a plena consciência de que tinham que ser exemplo para o povo, não só pregar. E aqui eu vou falar de um homem, e eu peço desculpa à família por mexer neste assunto, mas que foi um assunto que nunca foi esclarecido e que muitos inventaram muita coisa. Muitos conheceram o irmão José Manuel, conhecido Zé Manel de Matosinhos, em que aonde ele estava se enchiam as igrejas. A verdade é essa. O povo amava aquele homem pelo amor que ele transmitia, pela transparência do seu olhar. Houve uma situação na sua vida que o obrigou a ele tomar uma atitude nobre, que foi de entregar o seu ministério de ancião, visto que, segundo o que falavam na época, que ficou com muitas dívidas de um negócio aonde se meteu, onde esteve ligado. E ele, porque tinha que ser o exemplo, ele se submeteu a ficar sentado nos bancos da igreja para dar o exemplo. É disto que eu falo, dos tempos primórdios, dos homens primórdios, que com todas as falhas, com todos os erros, amavam verdadeiramente servir a Deus com todo o amor e com toda a entrega e que pregavam o Evangelho, e a sua preocupação eram as almas. As almas. Posto isto, eu acredito que nos tempos de hoje mesmo, estes últimos dias, muitos daqueles que acompanharam já há longos anos a congregação cristã em Portugal, o seu ministério, a sua postura, não se identificam com estas últimas atitudes de alguns anos para cá. E ao falar disto me faz relembrar mais uma vez também um homem de peso, isto é, de força, de convicção. O irmão Sousa Santos, ancião, em Tenente Valadim, e que depois foi na Boa Vista. Um homem correto, um homem de ar fechado, mas muito correto. Com falhas, sim, com falhas, sem dúvida alguma, com falhas. Mas era homem que quando, numa certa altura, poucos dias antes dele falecer, num culto que ele atendeu, que eu estava presente, que isso me marcou e que eu na altura não entendi. E fiquei admirada pela forma tão espontânea e tão sincera que aquele homem, o falecido irmão Sousa Santos, foi um desabafo que ele teve perante uma igreja que pelo menos a mim marcou-me. Eu falo isto muitas vezes, em que ele tinha que viajar para o centro do país e falou estas palavras: Irmandade, orem por mim e orem pela obra de Deus. Já naquela altura se falava assim e todos nós compreendemos o que se estava a querer referir. Era a congregação cristã em Portugal. E ao dizer isto, orem pela obra de Deus, porque eu prefiro que Deus me recolha a ver a obra de Deus transformada numa seita. Pois é. E realmente aquilo que se temia está a acontecer. A congregação cristã em Portugal transformou-se numa seita. Não sou eu que o digo. Há vários povo que ainda congrega, que está presente nos cultos, sente a frieza dos cultos, sente que Deus já não visita como visitava, sente que os homens se tornaram materialistas
e se esqueceram da parte espiritual. Se esqueceram das bases que receberam nos tempos de outrora. As bases do Evangelho, as bases da espiritualidade, as bases do amor. Muitos, e acreditem que muitos, nem querem acreditar no que está a acontecer. Porque sempre sentiram um orgulho não de vaidade. Isto é como um pai ter orgulho do filho. É neste sentimento que eu me refiro. E que muitos dos que ainda estão na congregação, ou até dos que já estiveram, tinham um orgulho pela congregação não pedir dízimo, as pessoas contribuírem. E quando era falada a coleta, o irmão que apresentava as contas tinha sempre o cuidado de dizer que ninguém ganhava dinheiro, de explicar os valores que foram prestados nos cultos. Não sei, era tudo discriminado para o que era, o que não era. O valor que deu em cada igreja. Não sei se nos tempos atuais continuam a fazer essa discriminação dos valores ou se só falam o valor total. Mas havia esse cuidado. E a Irmandade, o povo que frequentava, tinha o orgulho de dizer: a congregação cristã em Portugal não pede dízimo, não exige nada a ninguém, não está preocupado com a parte material, mas sim só com a parte espiritual. Pois é. Que grande desilusão vai no imenso povo que está na congregação. Essa desilusão é imensa por verem tudo deturpado, tudo posto de parte, os princípios da congregação cristã em Portugal. E acredito que se muitos homens, como por exemplo o irmão Costa de São Roque, se o irmão Costa fosse vivo, se o irmão Nascimento fosse vivo, o irmão Raul, vários que na época amavam servir a Deus, se hoje eles estivessem aqui, eles não iriam aguentar a forma como está a ser dirigida a congregação cristã em Portugal. E o mais absurdo é que o presidente dos anciães de Portugal, que eu penso que ainda seja o mesmo, que não tenha havido alteração, mas que é o ancião Vítor Santos, em que conviveu de tão perto com o irmão Nascimento, porque era genro. Sim, nessa altura também já havia o nepotismo, não era só de agora. Não, já na altura havia. Mas mesmo assim, era um nepotismo que eu posso dizer que até era saudável, em parte. Vamos dizer assim. Mas a que ponto é que chegou a congregação cristã em Portugal? Eu vou-vos mostrar no que é que se tornou. Estão a ver este documento? É isto que eu me refiro. Coletas de intenção, coletas programadas. O que já acontece no Brasil começou a acontecer aqui em Portugal. Eu já há algum tempo que andava a questionar. Eu vou ler a mensagem que me enviaram na passada terça-feira, após o culto, numa igreja. Foi feito um culto especial nessa igreja, onde foram 3 irmãos de ministério, 3 anciães, em que vieram em missão do Brasil para virem dar a conhecer à Irmandade estes peditórios de coletas. No último vídeo, eu referi que para os irmãos virem em missão fora do Brasil, o
o ancião presidente Cláudio Marsola e os restantes 5 anciães do Brás têm que dar consentimento. Então quer dizer que estes irmãos que andam aqui em turnê em Portugal a pedir as coletas vêm a mando do Brás. É isso. Então quer dizer que Portugal já está sob o domínio do Brás. Aqui quem manda é o Brás. Quer dizer que o presidente dos anciães, o ancião Vítor Santos, é um simples ou uma simples marionete. Só está ali a fazer de conta. E os restantes anciães e diáconos mais velhos compactuam com isto, com a coleta de intenção, com estes bilhetinhos que são passados no final do culto para a Irmandade prescrever o valor que pode dar naquele período. Eu vou-vos ler a mensagem de alguém que frequenta a congregação e que não concorda. Alguém que está triste, está desiludido, está com saudades dos tempos antigos, está com nostalgia. A saudade tomou conta do coração e da alma do povo que ainda congrega. Então, esta alma envia-me o seguinte: a paz de Deus, irmã Laurinda. Eu respondi amém. O culto de ontem foi estranho. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Vieram 3 irmãos do Brasil. Um deles era ancião no Algarve, mas voltou para o Brasil. Há um irmão que tinha uma empresa de transportes. É o ancião Jefferson. Será que também ainda faz transportes? Tem a empresa de transportes? E o que é que transporta já agora? Se me puder explicar, irmão Jefferson. E qual é o seu interesse de vir aqui a Portugal? O que é que o senhor ganha com isso? Algum status? Bem, vamos continuar com a mensagem. Um deles, que disse ser ancião, atendeu o culto e informou que estavam em viagem de missão a Portugal. O que estava a atender disse que Deus ia dar oração na frente. E isto, entre parênteses, esta alma que ainda é dos tempos antigos, diz assim: há um tópico de ensinamento especificamente para não fazer isso. Antes dos testemunhos, o nosso ancião, o ancião dessa congregação, levantou-se e falou com o que estava a atender. Sentiu de não dar liberdade para testemunhos à igreja. Só às visitas é que tinham liberdade para testemunhar. Nos testemunhos, andaram muito à volta de dinheiro, o que é normal. O que era ancião no Algarve anunciou ao que vieram. Foi para o Brasil, mas deixou uma pendência, a compra de uma casa de oração no Algarve. Em Loulé, a casa é arrendada e a senhoria quer vender e deu preferência na venda. São 300.000 euros. É verdade, 300.000 euros que estão a pedir por uma casa em Loulé, que está arrendada. Deus preparou 40.000, falta o resto. Assim, propuseram comprar parcelado. A administração participa com 60.000 euros, mais os 40.000 e vão dar 100.000 de entrada. O resto vão pagar parcelado, 40.000 de 3 em 3 meses. Por isso vieram com uns papéis para quem sentir contribuir, inscrever a quantia que pode doar nos meses de outubro, novembro e dezembro. Esta pessoa perguntou: chamar a isto uma coleta programada? De acordo com esse irmão, isto é feito com o acordo do irmão Vítor. Quem mandou esta mensagem estava nesse culto
É uma pessoa idónea, que eu sei quem é. Irmão Vítor, o irmão se esqueceu das suas raízes, do que aprendeu com o seu sogro, o irmão Nascimento, o ancião. O que é que o levou, ou o que é que o leva a aceitar uma situação dessas? Em que o senhor sabe perfeitamente as condições financeiras que o país atravessa, o mundo atravessa. Mas o senhor é responsável por uma instituição religiosa, o senhor e os seus colegas mais velhos são responsáveis por uma instituição religiosa aqui em Portugal, em que o povo está a passar necessidades, está a ter falta de mantimentos para ter na sua mesa, de poderem pagar as suas casas, as suas responsabilidades, água, luz, as suas contas, e vêm querer sobrecarregar o povo para fazer uma compra de um local onde... E eu quero aqui pedir desculpa à comunidade brasileira, que eu não tenho nada contra vós, não, antes pelo contrário, acreditem que tenho muitos amigos brasileiros, que não tenho nada contra vós. Mas a verdade é uma, vós hoje estáis aqui em Portugal, amanhã estáis noutro país qualquer, aqui da Europa, ou até regressam ao Brasil. Comprar uma igreja de 300 mil euros para depois ficar vazia completamente, não ter ninguém para frequentar, porque não há portugueses. Ou se há, uma minoria muito, muito mínima. E depois, para quem fica esse património? Para a congregação. E depois, querem vender ao desbarato e, entretanto, sugam o dinheiro ao povo. Exploram o povo espiritualmente, abordando e dando a fantasia de que estão a servir a Deus, quando nós na realidade sabemos que Deus não quer nada material, só quer o nosso coração e é que nós pratiquemos o Evangelho de Jesus Cristo. Sermos solidários uns com os outros, amarmos uns aos outros, estendermos a mão quando é necessário e encolhermos a mão às injustiças e à mentira. E não pactuar com crimes de abusos sexuais a menores e com outro género de crimes, com crimes de falsos papéis que possam existir na administração. Senhor Ancião Vítor Santos e restante cúpula de Portugal, aonde está a verdadeira essência do que era a congregação cristã em Portugal, destes homens primórdios? Aqui diz que no fim do culto, o diácono do Algarve estava com os papéis na mão para falar com as pessoas. A que ponto é que chegou isto? O que acontecia já no Brasil já está aqui implantado. Isto não é mentira. E acreditem que eu até gostaria que fosse tudo invenção da minha parte, mas não é. Infelizmente não é. Infelizmente muita coisa que eu tenho vindo aqui a falar é verdade. E as provas estão aqui. Senhor Ancião Vítor Santos, porque é o senhor que é responsável, é o senhor que tem que dar a cara, porque muitos têm alguma confiança em si. Mas será que merece essa confiança? Porque o senhor está a defraudar essa confiança que depositaram em si, de ser um homem de Deus. Até acredito que em tempos o senhor tenha sido um homem de Deus. Mas há uns tempos para cá, o senhor deixou de ter essa essência. A verdade é essa, infelizmente. E com isto, eu quero dizer uma coisa, que eu espero que não seja mais uma jogada daquelas como o irmão Fernando Teixeira,
relatou aqui num dos áudios que fez, que eu vou deixar o link desse vídeo, onde o irmão Fernando Teixeira relata as trapaças, as falcatruas que vocês fizeram no Alto do Pina. Entendem? E agora se entende a razão porque não querem falar com o irmão Fernando Teixeira. Oh, irmão Fernando Teixeira, como o irmão está a ser justificado pelas suas palavras, em que muitos não quiseram crer, pensavam que era mentira. Aqui está a prova. Porque este edifício já esteve para ser vendido por 100 mil euros. Mas será que é mesmo 300 mil euros que a senhoria está a pedir? Será que é mesmo? É uma casa que tem a basca para fazer os batismos, já está toda preparada. Fica perto do estádio municipal de futebol de Lolé. Mas será que se justifica gastar 300 mil euros para, nem que seja, 100 pessoas? Não era preferível alugar enquanto aquelas almas estivessem ali? Porque elas em breve vão embora, não vão ficar. Acham que há necessidade disso, de obrigar o povo a contribuir? Em que género de pessoas, de seres humanos, de homens, vós vos tornastes? Que homens são estes que estão à frente da congregação cristã em Portugal? O povo chora, lamenta. O povo diz: Deus já não está no nosso meio. Deus se ausentou destes homens, que nós chegamos a comer das palavras que eram preferidas das suas bocas, das palavras de conforto. Homens frios que vós vos tornastes, calculistas, materialistas. É de lamentar, porque há um povo a sofrer, a chorar, porque realmente deixou de existir a essência do que era a congregação cristã em Portugal. O Brás tomou conta de Portugal, da congregação cristã em Portugal. Fico por aqui e alerto: não caiam na cantiga do vigário. Não caiam na cantiga do bandido que vos quer iludir como sendo vendedores de ilusões. Eles andam aí, a Itália, a Inglaterra, a Espanha, e agora estão a atacar Portugal. Eu sei que é uma mina de ouro, Portugal. Não é como o Sr. Cláudio, o presidente dos anciãos do Brás, disse uma vez aqui em Portugal, que os portugueses podiam contribuir bem porque ganham bem. Foi isso que o senhor disse uma vez aqui num culto, em que a Irmandade ficou escandalizada com as suas palavras. E até houve quem se levantasse, porque não suportou ouvir a sua voz, Sr. Presidente Cláudio Marcelo. Fico por aqui. Peço desculpa pelo vídeo ser mais longo, mas achei que era necessário.